pegar esse gancho da Mônica de onde que ela aprendeu, né? Ela aprendeu sendo Bandeirantes, ou seja, ela aprendeu experienciando, vivenciando isso. Uma outra, não sei se foi a Sheila ou a Raquel, uma de vocês falou dos espaços sustentáveis, de pensar espaços que são sustentáveis e nesses espaços se trabalhar a questão da educação e sustentabilidade, né? Então, também está trazendo a questão da experiência, do vivenciar e tal. Mas quando a gente está entrando na escola, vou passar a palavra para a Sheila, porque acho que você já entrou bastante. Educadores. Sim, mas eu vou passar porque você falou da questão das caixinhas, da transdisciplinaridade, de tudo isso. Mas assim, e quando a gente pensa essa escola que está desconectada do meio ambiente, está desconectada da vida, está desconectada dessas experiências que vocês duas aqui mencionaram como uma questão importante de vivenciar, né? E quando a gente vê as pesquisas que estão mostrando de ensino médio das escolas públicas, mas se conversar com pais de classe média, vão responder que os filhos fazem as mesmas coisas, assim, talvez não vão embora da escola porque os pais proíbem, mas querem sair da escola. E as pesquisas estão mostrando que os jovens saem do ensino médio, a maior percentual é a questão da falta de interesse na escola, né? Então, essa distância da escola com a vida. Eu vou voltar para isso que você coloca, da escola fazer sentido, né? Então, aquilo que eu coloquei antes, quem é que decide o que vai ser estudado dentro da escola, né? Então, normalmente nós temos cardápios prontos, né? Muitas vezes livros que são seguidos. Então, existe uma grande seca, uma situação, uma grande enchente, e as crianças estão estudando, os jovens estão estudando temas absolutamente diferentes daquilo que traria curiosidade, vontade de compreender, vontade de entender o porquê daquilo. Então, essa escola que é viva, que tem sim um rol de conteúdos, mas que a escolha dos conteúdos se dá a partir daqueles sujeitos que estão ali, né? Então, que sujeitos são esses, que vontades, que curiosidades, que realidade que é vivida e como o conhecimento da escola se coloca a serviço da compreensão do mundo e do comprometimento com essa realidade. Então, na verdade, a mudança é no cerne, né, da escola. E aí, quando eu leio essa pergunta, né, me vem essa pergunta de como fazer para que a educação se transforme. Aí eu vou resgatar uma fala que a Mônica trouxe no começo, que é essa questão de vontade política, né, de políticas públicas. Então, nós não podemos colocar essa responsabilidade na mão do professor. O professor, né, e nem da diretora muitas vezes, né, mas como estão os planos municipais de educação? Como é o olhar mais amplo, né, de uma política pública municipal, estadual, nacional? Muitas vezes os textos estão escritos de uma forma muito interessante, com propostas muito boas, né? Nós temos políticas na Política Nacional de Educação Ambiental, enfim. Muitas vezes os textos existem, mas não existe vontade política para torná-los realidade. Outras vezes, no nível municipal, por exemplo, nem escritos estão, né? Não existe, nem tem acesso a esses textos nacionais. Então aí eu acho que existe uma relação muito forte com a sociedade civil. Acho que sociedade civil e poder público juntos ali, um provocando o outro e contribuindo com os saberes, é que podem construir políticas públicas que acabem transformando o fazer nas escolas. Não só no nível de sala de aula, né, mas de escola e de redes públicas. Se a coisa não for ampla, a probabilidade de sucesso fica muito menor, né? Você fala a escolha dos conteúdos a partir dos sujeitos, né? E aí, como fica essa ampliação do universo cultural daqueles sujeitos? Se você está falando, bom, tem que ter uma mudança no cerne da escola e essa mudança tem que ser na escolha dos conteúdos. Se você radicaliza isso,
né? Aquela escolha dos conteúdos pode ser absolutamente limitada se eu pensar num município isolado e tal, entendeu? O que faz sentido para ele. A escola não tem outro papel também? Não tem o currículo não tem que trazer outros conhecimentos? Então, mas você pode partir da necessidade e do interesse das crianças, mas o professor não tem o olhar limitado àquela realidade. Então ele parte daquela curiosidade, daquele interesse e amplia esse horizonte. Então, de forma alguma, quando eu falo em partir da realidade dos sujeitos, eu penso em limitar a extensão desse conhecimento, não é isso. Mas é trabalhar esse conhecimento de uma forma interligada, conectada, onde as coisas fazem sentido, onde aquele bloco de conteúdos, aquele rol de conhecimento que existe à disposição do professor para que ele trabalhe, enfim, que existem conteúdos mínimos, né, que são definidos inclusive pelo MEC, olhando para aquilo tudo, o que é que neste momento, com estes sujeitos, nessa realidade, nesse lugar, o que é que faz sentido trabalhar? E a partir desse fio, como é que eu instigo a curiosidade dessas crianças, desses jovens, de que forma eu problematizo, jogo questões, provoco questionamentos que estimulam esses grupos a buscarem novos conhecimentos e eu possibilito que esses conhecimentos se coloquem. Quer dizer, é muito diferente você trabalhar com o conhecimento de uma forma que ele faz sentido e sempre questionando, provocando, instigando, trazendo outras linguagens, outras perguntas, né? Que você não desestimula, você traz sentido. E traz sentido, e provoca, quer dizer, o que é que eu faço com esse conhecimento? E aí entra a ação política e a busca por ocupar espaços de participação social. Uma vez que eu tenho conhecimento de determinado fato, o que eu faço com isso? Passo tiro 10 na prova, fecho o caderno e não me comprometo mais com aquilo? Não, né? Ou nós nunca teremos grandes populações ocupando os espaços de participação social como nós sonhamos. Então isso precisa ser exercitado desde da escola. Quer dizer, quando eu vejo crianças de primeiro, segundo, terceiro ano fazendo abaixo-assinado para a diretora, para colocar um tablado no bebedouro porque eles não alcançam, eu vejo uma coisa muito grande aí, né? Porque são pequenas ações de participação política dentro do âmbito que é possível que eles ajam nesse momento. Mas é um exercício de olhar para a realidade, compreender e intervir. Raquel, você que tem tanta experiência em políticas públicas, né? Eu acredito que todos nós concordamos muito, né, com um outro olhar da escola para o conhecimento, para os seus alunos, e, enfim, em todas as direções. E aí, quando a gente pensa no professor real, como que isso pode acontecer, né? Quer dizer, claro que eu também acho que concordamos que a questão está muito mais nas políticas públicas e não no professor, mas como criar políticas públicas que possam estar formando esses professores, capacitando esses professores para que eles possam dar conta do que a Sheila está colocando enquanto visão de educação, né? Exatamente. As dificuldades que você enfrentou. Conta um pouco. A gente não pode realmente culpabilizar o professor, né, pela falta de formação, né? Acabou de ser homologada, as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, né, que foram umas diretrizes que eu trabalhei assim desde 2004, mas que agora, graças a Rio+20, está vendo, teve vantagens a Rio+20. Fora do documento dos governos, por exemplo. No documento, nada. Nada, nem tinha a palavra educação. Tem sim, gente, o capítulo do artigo 220 e tantos lá. Mesmo com juventude, eles falam. Não, são vários artigos. Mas nada de novidade, nada de inovador. O que sim aconteceu aqui no Brasil foi fantástico, né? O Ministério da Educação, ele trabalhou junto ao Conselho Nacional de Educação para a homologação dessas diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental e também
prometeu, assim, garantiu que seriam investidos 100 milhões de reais em escolas sustentáveis e vai se fortalecer as comissões de meio ambiente e qualidade de vida na escola, convida, né, como uma parte da gestão das escolas sustentáveis. Enfim, foram enormes avanços, mas teve um parágrafo lá, uma coisa que eu achava fundamental e que é a mais radical e que não entrou, foi glosada das diretrizes curriculares, porque era a formação de professores, né, a obrigatória dessa área de sustentabilidade, educação ambiental, obrigatória em todos os bacharelados, em todas as licenciaturas, especialmente, né, nas licenciaturas. Que é a formação de professores. Como é que os professores podem trabalhar nas escolas se eles não têm uma formação, né, nessa área? E aí tem essas evasivas de que, sim, precisa permear todas as disciplinas, né? Não pode ter uma área obrigatória nem na universidade, porque quem forma esse formador, né? Como vai ser esse currículo na universidade? Não se sabe. E qual vai ser o investimento das universidades? E eu acho que cada universidade deveria ter um centro de formação de professores, e que seja sustentável, que seja um espaço educador sustentável, para que a transversalidade, ou o que quer que se chame, né, consiga entrar nas escolas. Senão, ninguém nasce sabendo. E as coisas mudaram muito. E é uma visão de mundo completamente diferente, né? E as pessoas entram em parafuso mesmo. Nós fizemos um curso que ficou muito interessante de escolas sustentáveis, né? De formação de espaços educadores sustentáveis nas escolas, que seriam referências para as comunidades e tal. A gente trabalhou com a educação integral e com as escolas de educação integral, 100 escolas do ensino médio. E nunca o MEC fez uma coisa dessas, que a gente formou 10 pessoas em cada escola, né? 3 alunos, 3 professores, 3 gestores e uma pessoa da comunidade. E trabalhando nas edificações, na gestão e no currículo. E construindo junto com eles, era semipresencial e tal. E foi muito interessante, né? 1000 pessoas participaram e agora, na Rio Mais 20, eles fizeram um seminário e as pessoas que estavam lá eram dessas escolas, né? Que vieram falar sobre a Convida e tal. E a pessoa veio conversar comigo que foi a pessoa da comunidade que levou para aquela escola e que agora todas as escolas aqui no interior de São Paulo estão fazendo esse mesmo trabalho. Então, a multiplicação dessas coisas é muito grande, mas a formação inicial dos professores é fundamental. E seria fundamental colocar os professores de geografia, de história, de língua, né, e de educação física tal, que estão fazendo licenciatura, todos juntos, para construir essa educação para sociedades sustentáveis, não tem dúvida. E eu acho, Raquel, eu fiz 2 cursos que mudaram bastante a minha visão de currículo, o que a gente deveria ensinar. Permacultura e agricultura biodinâmica. E eu descobri que a gente não sabe nada sobre a vida, de fato. Então, nós não sabemos absolutamente nada sobre a vida. E o currículo, ele deveria estar muito voltado, não é só a vida biológica, que é fundamental a gente entender como ela funciona no mar, no rio, na montanha, em toda, como que a vida funciona. Por que a gente planta 3 feijões, um nasce antes do outro, se a gente plantou todos iguais? Qual que foi a mensagem do universo para aquele nascer primeiro? Ninguém sabe, ninguém explica. Tem muitos mistérios da vida que a gente não tem explicação, que a nossa ciência não avançou, a gente não foi
E eu acho assim, para a gente entender o que é sustentabilidade, aplicar isso nas nossas vidas, nas nossas casas, no nosso cotidiano, sem a concepção de como se dá a vida, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E aí não é só a vida biológica, social, espiritual, política, né? E até as redes sociais, gente, se você olhar, é o tecido da vida no planeta. É a mesma coisa. A gente está reproduzindo intuitivamente como se manifesta a vida no planeta. Através das redes sociais, acho que o que possibilitou foi a tecnologia. E aí eu acho que tem um outro papel muito importante no currículo, que é a criatividade, né? Que a criatividade, que eu acho que se a gente realmente focasse um currículo em aprender sobre a vida e criatividade, né? As tecnologias, tudo que a gente precisa fazer, está dentro de nós. Nós vamos, através do entendimento de como se dá a vida no planeta, nós vamos criar sustentabilidade de fato. Eu não vejo outra fórmula. Eu vejo assim, não, porque a tecnologia dá conta. Dá conta nada. Balela total. Mas é isso, assim. Eu acho que essa coisa da vida, acho que é algo para a gente parar e olhar como se ensina sobre a vida hoje nos nossos livros. É só para o livro de ciências e assim por diante, né? A matemática não tem vida e não se... Bem interessante. Eu sinto falta. E ó, aquele livro da Lucy, né, do Escola Sustentável, eu acho que ele traz um potencial para a gente refletir o que é ensinar sobre, o que é a gente aprender sobre a vida. Você vai numa escola, gente, não tem nada vivo, tá tudo morto na escola. As formigas eles matam, as árvores eles entocham, cortam e assim por diante. Então vai ficando a gente vive num mundo estéril. Nós não sabemos lidar com a vida, gente. Isso é um fato. Eu traria ainda a dimensão do abrir a escola para a comunidade, né? Que é uma coisa também que eu acho que falta muito, né? Quer dizer, essa conexão entre o equipamento. Quer dizer, eu estou na escola, é um espaço que tem uma função, mas ele está conectado com o seu entorno, né? E nesse entorno é que a gente se desperta para muitas aprendizagens. Então, na questão da sustentabilidade, quer dizer, uma educação para a sustentabilidade, eu vejo que a prática de aprendizagem, ela tem que ser de uma vivência muito relacionada à cidade. E aí, de novo, eu não acho que, enfim, tem a escola e tem os equipamentos públicos da cidade, né? E essa inter-relação, eu acho que ela acontece muito pouco, né, na cidade. E uma das coisas que eu sempre fico pensando assim, o quanto a administração pública se coloca de uma forma pedagógica com a cidadania. Então não está exatamente no foco da questão da educação da escola, mas eu fico pensando assim, quem cuida na cidade de São Paulo, a subprefeitura, né? Ela que cuida da manutenção do bairro. Né? E ela não tem nenhuma relação pedagógica com a cidadania. Então, se ela vai lá cortar uma árvore, porque precisa cortar a árvore, ela não tem nenhuma ação que vai falar com aquela rua, com quem mora naquele entorno, do porquê que aquela árvore tem que ser cortada e o que está acontecendo com ela. Não tem nenhuma ação pedagógica. A coleta de lixo na cidade, ela também não tem nenhuma ação pedagógica, né? A gente que vai se despertando para o espaço público como um espaço pedagógico, a gente vive uma série de indignações, né? Eu cotidianamente ando observando, né? Eu moro na Vila Madalena, fico andando nas calçadas, então eu fico prestando atenção o lixo. Não tem calçada em São Paulo. Não tem problema na calçada. Aí tem o lixo e a vegetação da calçada. Então, eu, antes de ontem, parei no meu vizinho, num vizinho lá, porque todo dia saio para andar, e tem, numa esquina, tem uma planta cheia de espinhos que se joga para a calçada e tem um monte de sacos de lixo que se jogam para a calçada. Portanto, a gente, quando vai andar, não passa. E aí eu fui lá falar com o vizinho para dizer para ele que primeiro ele não podia ficar com aquela planta daquele jeito e o lixo. E aí ele me explica que essa foi a estratégia dele de sobrevivência, porque ele disse que se não tiver as plantas de espinho ali, as pessoas fazem xixi no muro dele. E se ele não... E eu tenho a impressão, hoje eu estava olhando de novo aquele saco de lixo, eu tenho a impressão que ele coloca aqueles sacos de lixo, porque todo dia é a mesma quantidade de sacos de lixo que estão ali e são de cor amarela.
E hoje eu passei e falei assim, não, eu tenho a impressão que ele põe, porque se ele põe, o outro não vai pôr. E a reclamação dele, quando ele se justificou de que ele não fazia nada, é de que as pessoas põem lixo ali e pessoas fazem xixi no muro dele. E que, portanto, a estratégia de sobrevivência dele é atacar os outros, né, que usam aquele espaço público. Mas, enfim, aqui foi só um parênteses. O que eu queria chamar a atenção é que eu acho que a administração pública, as subprefeituras, elas têm que ter uma ação pedagógica com a cidadania. E as suas ações de cuidado da cidade precisam ser reverberadas em comunicação de responsabilidade e pedagógica. A gente tem alguma chance de falar com a cidadania adulta, fora da escola, na ação pública de cuidado da cidade. Fala, Mônica. Não, é que eu compartilho muito do que você está colocando e acho que na nossa cidade, né, o pedagogo, que é o educador, ele não tem espaço para trabalhar na gestão pública nos espaços, em pensar nas não tem esse profissional, nem o artista, nem o diretor de arte da cidade, que a cidade tem que ter direção de arte, porque realmente é horrorosa. A gente com poucas coisas poderia melhorar muito, basta ter um olhar de um artista e um educador na mesma perspectiva, né? De você dar uma ajeitada nos ambientes para que você possa ter um convívio social mais amigável. Uma vez eu fui morar numa casa e tinha realmente essas plantas de espinho, foi a primeira coisa que eu tirei, porque imagina, do lado da calçada, onde as pessoas iam passar, eu enchi de flores, de aromas, de cores, né? Porque é isso que a nossa cidade está precisando, e não de mais espinhos. Então, realmente... Agora, só voltando para a escola, né? Quer dizer, eu tenho 54 anos, então nos anos 60 eu estava no primário. E eu estudava numa escola pública, na Lapa, e uma das coisas inesquecíveis da minha vida foi o dia que a gente, no primeiro ano, foi dar uma volta no quarteirão para desenhar o que a gente enxergava daquele quarteirão. Quer dizer, esse foi um gesto, né? Quer dizer, um gesto, era uma pedagogia. Era a Terezinha Fran, diretora da escola. Não, o nome da escola. Não, era o grupo escolar da Lapa, o Edmundo Carvalho. Foi a época da Ana Maria Popovic, Terezinha Fran. E aí, essa atividade, que eu devia ter 7 anos, né, de andar no quarteirão, eu não esqueci nunca mais. Né? E a outra experiência que eu tive inesquecível foi ainda na pré-escola, na Avenida Brasil, numa pré-escola, o piquenique debaixo das árvores, que hoje é ali do lado da Igreja Nossa Senhora do Brasil, que virou uma praça. Eles arrancaram todas as árvores que tinha lá, onde eu tomava lanche quando pequena numa escola que era ali. Né? Mas é que atrapalha os carros. Diminuir a praça. Enfim. Mas acho que assim, se a gente observa na própria vida, né, os momentos em que a educação te tocou, que te fez bem, e os momentos que ela te fez mal, a gente tem muita lição aprendida. Geralmente não estava dentro da sala de aula, pode observar isso. Olha só que interessante. O movimento Nossa São Paulo, ele criou um filhote, que é o Nossa Brasília. E eu participo do GT Educação, do Nossa Brasília. E nós resolvemos fazer numa quadra, que por acaso é a quadra do lado da minha casa, um sistema agroflorestal, né, para impactar realmente sobre Brasília. E eu tenho para mim que se todo mundo trabalhasse com essa ideia de agrofloresta, né, de sistemas agroflorestais, de permacultura e tal, que nem precisaria de código florestal, nem precisaria, não é? Porque é ver a vida como ela, né, funciona. E nós vamos fazer isso, nós já estamos com o grupo todo organizado para usar uma lei que um deputado distrital, o Joevale, criou, que permite hortas urbanas, né, em Brasília. E nós vamos já usar como sistemas agroflorestais. É muito legal.